Glória a Deus. Vamos dar aqui início à nossa aula, nossa terceira aula. Oramos, pedindo a bênção do Pai. E hoje é a nossa terceira aula, lembrando que é aula dobrada, 2 períodos dessa matéria, que é a matéria História dos Avivamentos. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos um texto que se encontra no livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Joel 2, 28. Tem um texto aqui muito lindo da parte do Senhor, que é aquela grande profecia sobre o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Profecia essa que se cumpriu no dia de Pentecostes e que continua se cumprindo até os dias de hoje. E na minha opinião, na minha leitura, eu quero acreditar que quanto mais próximo do fim, maior será o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Então, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Acharam? Hoje nós estaremos falando aqui sobre, dando continuidade a esse assunto sobre avivamento, e hoje nós estaremos compartilhando também sobre um pouco dos avivamentos no Velho Testamento, já entrando um pouco nos avivamentos do Novo Testamento. Então a gente vai hoje trabalhar um pouco mais na teologia do avivamento. Em outras palavras, aonde está a base para esse aprendizado? Aonde nós nos baseamos? Seria algo que, por exemplo, a igreja simplesmente foi incluída, ou seria essa uma prerrogativa bíblica? Vou dar um exemplo para os irmãos antes da leitura do texto. Quando nós falamos da igreja de Jesus, nós sabemos que no Novo Testamento, Jesus estabelece a igreja e depois os apóstolos inauguram essa igreja, inauguram ela na condução apostólica. E no Novo Testamento havia apenas igrejas locais, não havia denominações, não tinha batista, metodista. E ao longo dos séculos, Deus permitiu algumas coisas, por exemplo, o surgimento de denominações. Nós sabemos que denominações, igrejas, placas, vieram ao longo dos séculos como uma permissão de Deus. Mas no texto sagrado, a Bíblia não nos enxerga como grupos distintos. A Bíblia nos enxerga como um único povo, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro e que segue a Bíblia Sagrada. E que essa igreja estabelecida e organizada, ela é uma autoridade onde ela está. Essa igreja, de contrapartida, tem um pastor, um anjo, que é o maestro dessa grande orquestra, que vai reger essa orquestra durante o período que Deus ali o colocar. No entanto, nós sabemos que o grande pastor de toda a igreja é Jesus Cristo. Mesmo um pastor, um mestre, um profeta, um apóstolo, um evangelista, ele faz parte de uma função ministerial. No entanto, a gente sabe que o pastor supremo é Cristo. Mas Deus levanta homens com dons ministeriais para cuidar dessa igreja. E essa igreja não tem placa. Essa igreja tem um corpo, que é o corpo de Cristo na terra. Mas a gente sabe que, ao longo dos séculos, Deus permitiu denominações. Mas por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente fala de igreja, a gente fala de uma estrutura bíblica. Quando a gente fala de denominações, nós falamos de uma estrutura que Deus permitiu. Quando a gente fala de avivamento, isso que eu quero trabalhar na ideia da teologia do avivamento. Teologia do avivamento é uma coisa que surge na história da igreja
ou é uma coisa que está entranhada em toda a história da Bíblia? A gente sabe que é algo que está entranhado. Desde quando Deus cria o homem, Deus também faz com que esse homem seja receba o Espírito Santo para que ele possa ser bênção. Então Deus separa um povo, Deus escolhe um povo, Deus escolhe pessoas para quê? Para manifestar a sua glória e fazer desse povo um povo abençoado. E aí nós vemos que na história dos servos de Deus do passado, no Velho Testamento e no Novo, que havia um período de grande avivamento. Então, quando a gente estuda avivamento, e hoje falando sobre a teologia do avivamento, eu quero focar isso. Aonde estão essas porções? Como elas estão? De que forma elas estão? Quais são os princípios dela? Como se aplica um avivamento lá no Velho Testamento? Das fases mais variadas, depois, na história do povo de Israel, dos reis de Israel, na história dos profetas, depois do cativeiro babilônico. Como que eram esses avivamentos? Será que haviam semelhanças entre eles, coisas parecidas? E isso tudo é muito lindo a gente estudar e aprender, porque quando a gente ora pedindo um grande avivamento, a gente vai se preparando para isso. E é isso que importa para a gente, é buscar aquilo que a Bíblia cita. Na nossa primeira aula, trabalhamos muito sobre essa questão se o Brasil já passou por avivamento ou não. Na nossa segunda aula, nós trabalhamos mostrando quais são os grandes sinais ou qual é o grande fator determinante no avivamento. E hoje a gente vai mergulhar um pouco mais nas Escrituras, voltando-se a esse tema. Eu quero também hoje fazer aqui uma discussão um pouco sobre os vídeos que eu passei para os irmãos assistirem da semana do avivamento que o nosso querido irmão Augusto Nicodemos e outros pastores passaram dias atrás, naquela coalizão pelo Evangelho. Eu achei que foi muito enriquecedor e eu gostaria também de debater com vocês. Então, hoje aqui a gente vai debater um pouco, vai fundamentar. É claro que as Escrituras ela trata disso de uma forma muito ampla, muito linda, e a gente aqui não está para fechar aquilo que Deus faz, mas a gente está aqui para aprender como Deus faz. E se ele deixou registros nas Escrituras, é porque esses registros merecem ser considerados, avaliados, e a gente precisa aprender para que a gente não erre, para que a gente possa seguir esses passos, tá bom? Então, até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos ler Joel capítulo 2? Eu vou ler aqui na versão NVI, 2 do 28 ao 32, diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que temem o Senhor, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Essa mesma profecia foi lida por Pedro no momento em que foi derramado o Espírito Santo no Pentecostes. E ali eles receberam dons, e ali foi aquele momento tão maravilhoso onde a igreja agora foi selada de uma forma diferenciada com o Espírito Santo para fazer a obra. Tá bom? Tem aí alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então agora a gente vai aqui para os slides. Eu vou primeiro aqui apresentar uma parte para vocês de um pequeno material que eu já tinha pedido, né? Hoje, como eu disse para vocês, a gente vai estar trabalhando algumas questões. Deixa eu já passar aqui para o Felipe, né? Felipe, eu tenho aqui nessa apresentação, eu creio que vocês estão vendo aí na tela, né? Todos estão vendo?
Tô sim. Então, para a semana que vem, Felipe, temos aqui o Batismo com o Espírito Santo, parte 1 e parte 2, do pastor Augusto Nicodemos, na nossa folha de exercícios extras, que eu já publiquei, mas se precisar eu passo de novo, tem um link. Eu faço questão que você, o Alex e os demais irmãos que queiram participar desse módulo assistam, porque na semana que vem nós estaremos debatendo um pouco sobre esses dois vídeos, duas palestras do nosso querido mestre, pastor Augusto Nicodemos, tá bom? E aqui estão os links. A gente vai estar trabalhando sobre eles. Então, como eu falei há pouco com os irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós estaremos falando sobre, principalmente hoje, os avivamentos no Antigo Testamento e depois os avivamentos no Novo Testamento. E a gente vai fazer aqui esse debate em loco, né, com os irmãos, para que a gente possa estar pontuando sobre esse assunto. E agora eu quero ir com os irmãos sobre um slide. O slide do Rubens Martins Amorese. Ele é um presbiteriano da Igreja do Planalto, em Brasília, e ele que preparou esse material. Então eu gostaria de ler aqui rapidamente com os irmãos, porque nas aulas anteriores nós já discutimos sobre que uma das características que marcam o avivamento é, vamos ver, sei que o Felipe Riente é um excelente aluno, e gostaria de perguntar, Felipe, você lembra qual é a grande evidência que marca o avivamento? Entre muitos acontecimentos, tem uma coisa que é o precursor. O arrependimento pelos pecados, né? Sim. E dentro desse arrependimento, as pessoas somente se arrependem por causa do quê? Por sentir um esvaziamento, né? E saber que sem Cristo nós não somos nada. É a dependência total de Deus. Em outras palavras, é uma retomada ao quê? É a Deus, claro, mas seguindo que critérios? Qual é o grande critério? Qual é a grande evidência do avivamento? Uma retomada no Evangelho do Reino, né? Sim. E de uma outra forma, traduzindo, é uma volta profunda à palavra de Deus. É um reencontro com a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa realmente tem esse arrependimento profundo, ele só o tem. Por quê? Porque ele agora deseja seguir as Escrituras. O fator determinante para ele é: eu estarei firmado segundo a palavra de Deus. Em outras palavras, a maior evidência de um avivamento é o retorno do povo de Deus à palavra de Deus. Nas aulas passadas, irmãos, nós mencionamos muito o que não é avivamento, por isso que os irmãos podem assistir essas aulas tanto aqui, né, pelo Skype, quanto também pela nossa página do seminário no Instagram, que é Missionária Seminário. Estão as duas aulas lá. Então, lá nós trabalhamos muito mostrando o que não é o avivamento, e usamos um material, inclusive, do reverendo Hernandes Dias Lopes, mostrando que avivamento não é. Avivamento não é uma festa gospel, avivamento não é emocionalismo, avivamento não é mudança doutrinária. Avivamento, o que é, em resumo? É o retorno da igreja ou do povo de Deus à Bíblia. Naqueles slides nós aprendemos uma coisa muito linda, que a evangelização, a igreja vai e leva a palavra para os não crentes. E o avivamento, na realidade, não é para o não crente, o avivamento é para o crente. O avivamento acontece no seio da igreja, do povo de Deus. E como isso acontece? É uma retomada, é um renovar, onde o povo de Deus, que estava morto nos seus delitos e pecados, estava na sua frieza,
Agora ele enxerga que Deus é o seu tudo. E ele retoma, ele se purifica, ele volta à prática daquilo que Deus sempre desejava para ele, que é a prática do arrependimento, da purificação. Por isso que até as definições técnicas sobre reavivamento, ela é acender uma nova chama, a chama que estava se apagada, é um broto que nasce aonde a árvore já estava ressequida, nasce um novo broto. O significado etimológico dessas expressões são isso. E também são uma retomada, uma purificação. Ora, o não crente não se purifica, o não crente está no pecado. Então, a evangelização é para o não crente, o avivamento é para o crente. E por isso que é a retomada desse crente na palavra. E nesse crente na palavra, agora ele vai, se arrepende, se purifica e tenta reconstruir a sua vida. Por isso que ele tem esse momento novo e maravilhoso, como num ressurgir. Então agora a gente vai ler um pouco, hoje aqui, partindo desses pressupostos, a gente vai dar continuidade, dando uma abordagem um pouco maior disso, antes de entrarmos um pouco na teologia do avivamento, para que a gente possa entender bem essa separação, né? Porque uma coisa que nos prejudica muito é o fato de confundirmos religiosidade com avivamento. Justiça própria com avivamento. Essas coisas nos atrapalham, tá bom? Então vamos ler agora? Felipe, leia para nós aqui o slide, né? Por favor. O que é avivamento espiritual? É o resultado da ação do Espírito na vida do crente, enchendo-o e habilitando-o para cumprir a vontade do Senhor, no seu contexto específico de vida. Tem também a conotação coletiva de um movimento. Olha só que interessante, né? É algo no crente que atinge também o coletivo, tem a ver com questões de movimento, né? Lembra aqui a ideia de que não é uma água parada. 1.2. É o resultado também da ação, permissão ou submissão do homem, no sentido de buscar santidade e de se deixar encher por Deus. 1.3. Acontece normalmente em momentos de crise da igreja, seja por pecado, seja por apatia, desnorteamento ou por desobediência à sua vocação e missão. Olha que interessante. Nós sabemos que o avivamento não é um programa da igreja e que nenhum homem, nenhum ungidão, sacrossanto, pai apóstolo e qualquer outra terminologia gera avivamento. O avivamento é fruto de Deus entre nós. E quando Deus derrama essa graça e esse poder, todo critério humano sai de cena e entra apenas em cena o critério divino. Então, ao mesmo tempo que o avivamento é uma atuação de Deus, há um consentimento humano, há uma participação nossa. De que forma? Nos voltando à Bíblia, tendo o desejo de praticar a palavra, tendo um desejo de se restaurar nos altares onde estavam danificados. Ou seja, a gente faz o nosso papel. Deus realiza o dele, a gente faz o nosso. E geralmente isso acontece depois de um período de muita morbidão, de muita sonolência, onde o povo de Deus está muito acostumado, eu diria, a um sono falso, um sono do sossego. E isso não é novo, amados. Isso sempre aconteceu. Na história do povo de Deus, sempre aconteceu. Períodos de grande poder, e depois o povo é como se eles se acostumassem com esse grande poder, começassem a entrar num período, então, de acomodação. E aí fossem se acostumando, as próximas gerações vão vindo nessa suposta acomodação, e de repente
tudo se estagna, tudo fica parado. E aí o povo que é de Deus começa a viver uma vida muitas vezes sem sentido, sem valor, começa a se envolver em pecado, e aí onde entra essas crises. Crise de identidade, crise de propósito, crises das mais variadas. E aí começam então a buscar a Deus, pedindo: Deus, faça com que voltemos àquilo, faça com que tenhamos experiências. E aí, diante desse coração que ora, e aí onde entra a oração. Um coração que ora e invoca, a oração não traz o avivamento, mas a oração prepara o nosso coração para o avivamento. E por que prepara? Porque quanto mais a gente pede, quanto mais a gente se consagra, mais a gente vai ficando apto a receber esse avivamento. E aí, no momento em que Deus derrama o avivamento, esse povo que já estava orando agora é como se a Bíblia passasse a ter um valor extraordinário, porque parem e pensem em um instante. Quando uma pessoa está na sonolência do seu pecado, você chega para o irmão e fala: irmão, o que o irmão está fazendo não está certo na palavra. E aí ele diz: ah, tudo bem, pastor. O senhor também é perfeito, pastor? E ainda usa a palavra, dizendo: quem não é, quem é perfeito, atire a primeira pedra. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente já não tem mais o que falar, né? Porque se no momento que um pastor destrui uma ovelha e a ovelha vem armada, não tem o que fazer mais. Porque se pressupõe o momento em que a ovelha foi confrontada, não pelo pastor, mas pela palavra, ela vai dizer: amém. Eu vou procurar cumprir o que diz a palavra. E aí, então, é por essa razão que o avivamento ele tem essa prerrogativa da palavra, porque a palavra passa a ser interessante, a palavra passa a ser admirada, a palavra passa a ser desejada, a palavra passa a ser amada. Então, tem uma diferença enorme na nossa vida. Então, aqui a gente vê que o avivamento geralmente vem nesse grande momento. Continua lendo para nós, Felipe, por favor. 2. O verdadeiro avivamento espiritual se caracteriza por uma forte ênfase no conhecimento, obediência e proclamação da palavra de Deus, renascimento do amor pela palavra, leitura devocional e estudo individual, familiar, em grupos e na igreja, renascimento do amor pelo Senhor, da palavra obediência, renascimento da certeza sobre a palavra fé e proclamação. Olha só, o autor aqui, nosso querido pastor, ele dá essa ênfase mostrando que há uma característica de um verdadeiro avivamento espiritual. E essa característica não é outra coisa senão a palavra. Eu me lembro da história do pastor que foi fazer uma visita para uma ovelha e ele chegou na casa da ovelha repentinamente e não tinha levado a sua Bíblia. E ele disse assim: irmã, eu vim orar pela irmã, mas eu gostaria de deixar um texto com a irmã. E aí ele disse assim para aquela querida anciã: a irmã poderia pegar sua Bíblia para mim? Aí ele pegou a Bíblia da irmã e ela falou para ele: pastor, o senhor aceita alguma coisa? Ele falou: irmã, eu vim de uma longa caminhada, eu aceito um copo de água. E ela foi para a cozinha pegar o copo de água. Enquanto ele pegava a Bíblia e desfolhava a Bíblia da irmã para ler um texto, ele notava que a Bíblia da irmã estava toda cortada. Sabe que nem aqueles gibis de criança que fazem trabalho na escola, no primário, que se rasga as figurinhas, as revistas, né? E fica tudo faltando pedaço, recorte. E aí ele começou a se preocupar. E ele, quanto mais folhava, mais via que a Bíblia da irmã estava realmente picotada, faltando pedaço. Mas eram pedaços assim de forma bem organizada, ou seja, a irmã realmente cortou com a tesoura. Ela arrancou. E o pastor ficou assustado. Aí ele pegou, quando ela veio da cozinha, ele bebeu o copo d'água e disse assim para ela: minha irmã, eu notei que sua Bíblia está toda cortada. A irmã anda cortando a sua Bíblia?
E aí ela disse: sim, pastor, eu corto. Aí o pastor ficou mais assustado ainda, porque aquela impressão que ele tinha, ele deve ter pensado, deve ser uma criança, Peralta, que vai e corta a Bíblia da irmã. Mas quando ela disse que sim, ela tinha cortado e ela afirmou consciente a pergunta do pastor, então o pastor disse, mas por que, irmã? A irmã corta a sua Bíblia. Aí ela disse assim, com aquele coração que nos fascina, aquela, porque, irmãos, aprendam isso. Muitas vezes nós não precisamos ser seminaristas, pastores e ministros para crer na Bíblia. Há uma fé que nasce no coração das pessoas mais simples da igreja. E essa fé ela é linda e ela é poderosa na palavra. E essa irmã disse assim, pastor, todas as vezes que lá no púlpito o senhor pregava e falava, olha, irmãos, Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10 não é inspirado por Deus, tá bom? Então, eu só vou ler para os irmãos, mas não é um texto inspirado. Do versículo 11 em diante é inspirado, tá bom? Então, eu anotava, chegava em casa e jogava fora. Por quê? Porque eu não quero nada para minha fé que não seja do Altíssimo. Eu não quero nada que seja dos homens. Aquele pastor teve um choque ao ouvir isso. Porque ele ensinava isso. Isso acontece muito com os teólogos liberais. Eles dizem: olha, esse livro é sagrado, aquele não. Esse livro é questionável, aquela outra passagem não. Então a gente vê que quando o ser humano começa a dar o tom e dizer o que é ou o que não é de Deus, não é mais Deus quem dá o tom da fé, é a mente humana. E essa fé baseada na mente humana não serve para nada. Forte essa história, não? Então, o que acontece? A Bíblia, ela é redescoberta quando alguém realmente começa a ser avivado. E o que o texto sagrado diz passa a ser considerado. Isso me faz lembrar também uma outra história de um pastor que chegou para sua ovelha e disse assim, ele tinha acabado de casar-se. E é uma história de um pastor puritano e de uma igreja puritana. E aí ele falou assim, filho, você casou e eu notei que ultimamente você tem dado muito mais tempo para sua esposa do que para a igreja. E esse irmão era muito piedoso, mas agora casado ele tinha mudado um pouco as suas prioridades. Ele continuava indo à igreja, ele continuava fazendo a obra. E aí o pastor então o advertiu, mesmo que ele continuasse dando prestação de contas, continuasse evangelizando, fazendo a obra, tudo, só que como solteiro ele era muito mais intenso. Depois que casou, ele agora tinha que ser o quê? O sustento da mulher, dar mais tempo para a mulher, cuidar da saúde da mulher. Então ele tinha que agora agradar a Jesus e a sua esposa. É o que acontece quando casamos. Mas é óbvio que não era aquele desequilíbrio, ele ainda tinha aquele equilíbrio, só que agora era algo novo. E o pastor sentiu falta dessa ovelha. O pastor sente falta das ovelhas que têm uma condução muito ativa e de repente param, isso é normal. E aí esse irmão foi para casa e ele leu lá no livro de Efésios: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. No próximo culto ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, o texto sagrado, o senhor me advertiu, eu fui para embora daqui pensando no que o senhor me disse e admito que eu dei ouvido para o senhor. Só que ao chegar em casa, eu li em Efésios que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, pastor, eu vou continuar dando tempo sim para minha mulher. Aí o pastor ficou admirado de ouvir a sua ovelha falando isso para ele. E aí o pastor disse, mas onde está isso? Lá em Efésios. E abriu o texto sagrado e mostrou. Aí o pastor parou e disse, amém. Então continue dando tempo para sua mulher, o irmão está certo. O irmão não está errado. Quem está errado aqui é o pastor. Porque o que o texto está dizendo? Que se você era solteiro, como Paulo ensina em Coríntios,
Por isso que Paulo fala sobre o celibato, e ali ele dá até a instrução dele, dizendo, olha, se você for solteiro, você vai se dedicar. Travou aí, Alex? Travou. Tô ouvindo, Acho mas que, passou. eu acho que travou do pastor lá. Vamos esperar um pouquinho. Aham. Tô ouvindo mais ele não.